Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um dia abençoado. Eu peço a todos que não são inscritos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, me acompanhem até o final deste vídeo, porque houveram novidades aí com relação à transição. O Campelo aceitou fazer a transição. Nesse vídeo a gente vai falar também sobre a situação do futebol do Vasco e o racha aí no elenco. Meus amigos, o Vasco da Gama treinou agora na parte da manhã, viaja na parte da tarde para Porto Alegre e amanhã às 16 horas o Vasco da Gama joga em Porto Alegre com o Grêmio lá na Arena do Grêmio. E é o jogo onde o Vasco tentará a reabilitação. O Vasco hoje se encontra na zona do rebaixamento, essa zona que psicologicamente tanto incomoda os vascaínos. E o Ricardo Sapinto possivelmente vai fazer várias modificações na equipe, uma vez que a equipe não tem rendendo, principalmente jogando aqui em São Januário. A equipe que o Ricardo Sapinto deverá colocar é o Fernando Miguel. Fernando Miguel deve voltar aí a ser o goleiro titular do Vasco. Miranda ou Ricardo Graça, Marcelo Alves e Castan, Léo Matos, Bruno Gomes ou Marcos Júnior, Léo Gil, Benítez e Neto Borges, Thales Magno, Ribamar ou Thiago Reis. Então ele tem algumas dúvidas, mas a equipe deverá ser essa. O Vasco não vai contar com o Andrei, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, e o Thales Magno pelo menos volta, e o Cano, que está aí cumprindo aquele protocolo aí do Covid-19, certo? O treino do Vasco da Gama ontem foi marcado por desavenças. O Felipe Bastos saiu do treinamento ontem mais cedo. Felipe Bastos, que bateu boca com a comissão técnica. Há um racha muito forte no elenco do Vasco da Gama. O Felipe Bastos nem relacionado foi para a partida contra os argentinos do Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Depois que o Felipe Bastos abriu a boca e jogou no ventilador tudo o que estava acontecendo, Felipe Bastos sofreu retaliação. E a gente viu vários jogadores reclamando aí publicamente da diretoria do Vasco da Gama, certo? Muitos jogadores aí descontentes, com problema de salário atrasado, 2 meses já. E o Campelo, o que acontece? Ele caiu na real. O torcedor do Vasco pressionou tanto que ele resolveu fazer a transição. Deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar essa transição. A partir de segunda-feira, ele convidou o Levenciano e o Jorge Salgado, porque no entendimento do Campelo há 2 vencedores aí, o Leven, que venceu no dia 7, e o Salgado, que venceu no dia 14, para poder fazer uma transição no Vasco da Gama.
Eu não concordo com essa história de dois presidentes, isso está errado, só existe um presidente, até porque quando a justiça ela validou as eleições do dia 7, houve um efeito suspensivo e não existe essas eleições do dia 14, certo, meus amigos? Essa decisão que a gente vai ter no dia 17, ou vai confirmar o Leven como presidente do Vasco, ou teremos novas eleições no Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, esse processo ele é muito importante, independente do Jorge Salgado participar ou não. Até vejo legal o fato do Jorge Salgado participar, porque pode ser aí uma pacificação, um princípio de pacificação dentro do Vasco da Gama. Então isso é muito importante. O nosso clube precisa de paz, precisa chegar alguém com respeito lá no departamento de futebol e conversar com cada jogador, saber o que eles precisam, por que estão jogando assim. Então já é um começo para a gente sair da lama. O Alexandre Campelo abrir as portas para poder fazer essa transição. E a gente vê o poder do torcedor vascaíno. O torcedor do Vasco tem um poder enorme. Porque se o torcedor do Vasco tivesse ficado em casa, se o torcedor do Vasco não tivesse feito protesto, não teria comoção nenhuma por parte do senhor Alexandre Campelo. Não teríamos, certo? Mas o torcedor do Vasco deu chute na porta, cobrou, e é o que eu sempre falei aqui: se o torcedor do Vasco cobrasse, as coisas não teriam chegado desse jeito. Mas acordamos, a torcida acordou, está cobrando. A situação do Benítez, a gente volta a ter uma esperança aí, embora o Independente diga que a partir de segunda-feira já começa a negociar com outros clubes. Agora chega lá o Leven, chega o Salgado, já pode já fazer essa situação aí dessa compra. O Campelo, já que ele está disposto a fazer aí essa transição, ele assina, né? E depois a gente vê como é que fica, certo? Então, excelente notícia aí para o torcedor do Vasco da Gama neste final de semana. A gente que precisava aí de notícias boas, de notícias muito satisfatórias. Certo, meus amigos? Eu agradeço a todos vocês aí pela atenção, por vocês terem assistido o nosso vídeo. Deus abençoe a todos neste sábado. Valeu? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Estamos juntos e valeu. Parabéns a todos os vascaínos que cobraram. Valeu.